Nós vamos trazer informações exclusivas da busca e tentativa do Corinthians pelo técnico Dorival Júnior. Eu tenho uma informação super importante e é exclusiva sobre essa negociação. O Fabinho só não contrata o Dorival se ele for muito ruim de negociação. Porque eu já trouxe os detalhes na hora do almoço, né? Contato que o Dorival fez comigo, mostrando preocupação em não se desgastar com a diretoria corintiana. O fato dele já receber o Fabinho lá em Florianópolis já mostra muita coisa, né? Que tem interesse. Só que eu quero trazer com exclusividade agora uma informação que eu apurei. O São Paulo está na parada em relação ao Dorival Júnior. Se o Fabinho demorar, vai perder mais um técnico. Então, estou trazendo uma informação. Uma pessoa muito ligada ao Dorival me passou isso. O Corinthians está sabendo. O São Paulo nunca vai confirmar isso, porque o São Paulo tem treinador. Mas o São Paulo está dando uma cozinhada na situação para tentar levar o Dorival. Se o São Paulo tivesse perdido o clássico para o Santos no domingo, aí, meu amigo, o bicho ia pegar, o São Paulo ia com tudo para cima do Dorival, mais ainda do que já foi. Existe uma identificação do Dorival junto aí, né, ao São Paulo. Então o Corinthians tem que correr, porque já tem amizade, já passou por lá. A comissão técnica dele tem uma amizade muito grande lá com o pessoal do São Paulo. Que o São Paulo tinha interesse, isso aí todo mundo sabia. Isso aí todo mundo sabia. O que eu estou falando para vocês agora é que o São Paulo está persuadindo mesmo, entendeu? É que tem detalhes que eu não posso passar, mas tipo, ó, vai para lá, vão te mandar embora rápido, hein? Aqui você sabe que é mais seguro. E isso é uma coisa que ninguém queria que vazasse, porque o São Paulo tem técnico. Enfim, não foi, né, o Dorival que me falou isso, não falei com o Dorival, não consegui mais contato com o Dorival. O Dorival pode até estar acertado com o Corinthians já. Ninguém sabe, né, como é que tá a situação, entendeu? Mas é isso aí que o Lele está falando. O São Paulo está chavecando o Dorival. Então, o Corinthians não pode brincar em serviço se quiser ganhar a concorrência, porque senão o que vai acontecer? Se o Dorival não sentir segurança em assumir o Corinthians com uma boa proposta financeira nas mãos, ele vai dar uma segurada, vai ficar desempregado, e quando um dia abrir uma brecha no São Paulo, porque o Zubeldia no São Paulo, meu amigo, já está caído. Sabe, igual o Ramon. O Ramon era para ter caído ano passado, final de 2024. Todo mundo sabia que o Ramon já estava caído ali. Aí ele conseguiu livrar o Corinthians da Série B, classificou para a Libertadores. Aí, de repente, ele estava ameaçado de novo. Ele chega para a final do Campeonato Paulista ameaçado porque foi eliminado na Libertadores da América. Então, ele chega ameaçado para a final do Paulista. Ele já estava caído. Aí ele ganha o Paulista e consegue ficar mais um pouquinho. E depois, né, vem o que todo mundo esperava. Então, o caso do Zubeldia, né, no São Paulo é a mesma coisa, é questão de tempo. E o Dorival, enfim, a comissão técnica do Dorival, as pessoas que cuidam da carreira do Dorival sabem disso. Sobre a reunião, ainda não vazou informação. Eu sei que o Fabinho foi para a reunião levando a proposta financeira. Que tem gente falando que o Fabinho Soldado foi lá só para apresentar o projeto. Não. O projeto o Dorival já sabe. E o Fabinho Soldado foi lá para levar a proposta financeira e, claro, falar do projeto, falar como é que anda o clima no Corinthians. O Dorival quer saber, né, dos bastidores, né, do clube político, né, se está fervendo aí os bastidores do clube, estão fervendo. A torcida organizada foi agora lá intimar o presidente. O negócio foi feio, meu irmão. Mas é tipo discussão pesada mesmo. Enfim, isso aí vai chegar nos ouvidos do Dorival. Então a gente tem que aguardar. Pode fechar? Pode, mas o Corinthians tem que correr para fechar logo e lá fazer a proposta, enfim. Se for uma proposta bem maior que a do São Paulo, acabou, não vai ter problema. Então a gente vai ter que aguardar, porque o Corinthians foi, pode estar até fechado já. Porque o Corinthians foi e levou a proposta. Só que ninguém, eu pelo menos não sei, tá? Eu não sei. Não é igual falar aí, o Samir tá em cima do muro. Não, eu tô em cima do muro. Eu vou cravar uma coisa que eu não sei, amigo. Que o trabalho é sério. Nessa de cima do muro aí, vocês viram o que aconteceu, né? Quem cravou o Dorival na semana passada, quem cravou o Tite, né, ontem. Enfim, nessa daí, meu irmão, muita gente se lascou. Fabinho está lá e apresentou uma proposta financeira. Um valor alto. Um valor alto. Se é o suficiente,
Eu não sei se é o suficiente para fechar, né, com o Dorival Júnior. O que eu estou alertando é que pessoas, não o Dorival, mas pessoas em volta do Dorival foram procuradas pelo São Paulo. Foram procuradas pelo São Paulo depois da notícia do Tite. E essa que é a novidade. O São Paulo procurou, conversou com pessoas que estão em volta do Dorival depois da desistência do Tite. Tá certo? Então, o Fabinho Soldado, eu não sei o resultado da reunião do Fabinho Soldado, repito, pode estar até, o Fabinho pode ter chegado lá, ó, o projeto é esse, o valor é esse, pô, maravilhoso, e pode até ter fechado, eu não sei. Eu só estou avisando o seguinte, o Fabinho Soldado, quando chega hoje para negociar com o Dorival Júnior, é bom que ele saiba que o São Paulo tá forte, né, tá em cima, tá monitorando, tá paquerando, enfim, e sabe, né, que o Tite desistiu e foi lá e deu uma cantada de novo. Então, meus amigos, o São Paulo nunca vai admitir, mas eu posso garantir para vocês isso, tá bom? Se o Fabinho chega lá, tá bom, amanhã a gente vai ver, vou falar com o presidente, ver se a gente melhora um pouquinho, ver não sei o quê, meu amigo, toma cuidado, porque do outro lado a persuasão é muito grande. O Dorival Júnior não vai fechar com o Corinthians por 1,5 milhão, esquece, entendeu? Esquece. Se o Dorival Júnior fechar, não vai ser por 1,5 milhão, vai ter que ser mais do que isso, entendeu? Essa é isso que eu tenho para passar para vocês, tá? Dorival Júnior decidiu receber o Fabinho Soldado em Florianópolis, o que quer dizer, né, que há um interesse dele. Como eu já havia dito à tarde, que tinha um interesse, sim, o interesse do Dorival é fato de querer treinar o Corinthians. E cheguei até a dizer no meu blend, né, que, pelo que eu sei do interesse do Dorival em treinar o Corinthians, o Fabinho Soldado só não ia contratar o Dorival se ele fosse muito fraco realmente nas negociações. E ele já fechou coisa muito maior, né? Por exemplo, o Memphis Depay. Se o Corinthians não fizer uma proposta lá irrisória, o Corinthians não pode perder tempo. Primeiro que está sem técnico. Tem um jogo de Sul-Americana na quinta-feira que o nosso treinador não tem licença para estar no banco. Entendeu? O Corinthians tem que ser rápido. Né? Segundo, tem o São Paulo dando uma paquerada aí por trás, né? Tentando persuadir aí a situação e manipular a situação. Então o que o Corinthians tem que fazer? O Corinthians tem que chegar lá com uma proposta firme. Se chegar com esse negócio que quer pagar o mesmo que pagava por Ramon, aí não vai virar. Eu não tenho essa confirmação, tá? Dessa informação, que o Corinthians vai oferecer só o que, por exemplo, pagava por Ramon Dias, eu não tenho essa informação, né? Vocês estão comentando aí no chat. Então, o Corinthians, se chegar com uma proposta lá de um salário acima de 2 milhões, eu acho que é assim que vai se começar a brincadeira. É assim que se começa a brincadeira na relação aí entre Corinthians e Dorival, além do projeto. A gente tem que entender o seguinte, eu conversei com pessoas no Corinthians e com pessoas que estão em volta do Dorival. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando da novela aí do Corinthians com os treinadores, né? Corinthians, em primeira mão, após o Ramon Dias ter sido demitido, procurou o Dorival Júnior, mas Fabinho Soldado não gostou, que não foi o Fabinho que procurou, foi um aliado do presidente Augusto Melo, isso acabou gerando um racha na diretoria do Corinthians. Fabinho Soldado acabou procurando o Tite sinalizou em treinar o Corinthians, né? Depois não deu mais certo e Fabinho ontem viajou para Florianópolis para conversar com o técnico Dorival Júnior, fazer uma reunião, né? E apresentar a proposta do Corinthians. Foi apresentar a proposta sobre salário, sobre tempo de contrato, sobre reforços, garantias contratuais. A garantia contratuais, ela é a multa rescisória. Por quê? O Dorival Júnior já treinou São Paulo, foi muito feliz, treinou o Palmeiras, salvou o Palmeiras do rebaixamento, foi campeão no Santos e ele ainda não trabalhou no Corinthians. E por isso o Dorival está com o pé atrás, sabendo que a torcida do Corinthians
cobra muito, pressiona muito. Então o Dorival, ele quer uma multa, uma garantia contratual alta, né? E Fabinho foi apresentar aí o salário, né? Dorival Júnior vai receber um salário astronômico, principalmente após o Corinthians estar praticamente certo com o Tite, só faltou o anúncio. E o filho do Tite, o Matheus Bach, né? Soltou a nota dizendo que o Tite não iria para o Corinthians devido ao problema de saúde, né? E o Corinthians respondeu, falou que estava tudo certo. O Corinthians parece que mostrou um pouco chateado, mas infelizmente a informação é que o Tite teve aí uma crise de ansiedade, né? Um problema grave de saúde, preferiu ficar, né, mais um tempo sem trabalhar e fez uma pausa na carreira. E com isso, o diretor executivo Fabinho Soldado voltou, né, a tratar aí com o Dorival Júnior nas últimas horas. E a informação que nós temos no canal é que está tudo certo entre Corinthians e Dorival Júnior. Mas por que o Corinthians ainda não anunciou? E está programado para anunciar nessa manhã de quarta-feira. Não anunciou porque falta apenas detalhes em seu contrato. Mas o próximo treinador do Corinthians, sem sombra de dúvida, será o Dorival Júnior. E outra informação que a gente teve aqui, que o Samir Carvalho trouxe, é que o São Paulo está aí, né, trocando os miúdos. O São Paulo está namorando aí o técnico Dorival Júnior. Tendo em vista que o treinador foi muito feliz, conquistou um título inédito para o São Paulo, que foi a Copa do Brasil. E a comissão técnica, segundo o Samir Carvalho, tem uma amizade muito especial com o pessoal que trabalha no São Paulo, né? Então, se o Corinthians vacilar, o Dorival Júnior não vem para o Corinthians. E é um grande treinador, é um treinador que estava recentemente na seleção brasileira, por onde passou, ganhou tudo. É um treinador que merece, né, um tratamento especial, porque foi campeão nos últimos anos de Copa do Brasil, de Libertadores, né, um cara que foi campeão no Flamengo recentemente, foi campeão no São Paulo. Então Dorival é um belíssimo treinador e o Corinthians precisa dessa contratação para ontem e a gente está aqui aguardando, né, o Corinthians anunciar a contratação do Dorival, que está programado para essa manhã. Tá tudo certo, né? E a gente trazer pro canal. Então ficam todos ligadinhos, porque a qualquer momento eu posso trazer essa informação pro Corinthians. O Corinthians já era, na verdade, para ter contratado um técnico. Até porque já demitiu o Ramon Dias. Quinta-feira, amanhã faz 8 dias que Ramon foi demitido. E quinta-feira tem Corinthians e Racing do Uruguai pela Sul-Americana. O Corinthians precisa ter um treinador na beira do campo dessa partida. E infelizmente até agora a gente não sabe quem vai dirigir o Corinthians, porque no final de semana o Corinthians já vai enfrentar pela 6ª rodada do Brasileirão o Flamengo lá no Rio de Janeiro. O Flamengo é um timaço, vice-líder do Brasileirão, tem um técnico espetacular que é o Felipe Luiz. Então é um adversário muito difícil que o Corinthians precisa de um comandante o quanto antes. Por que o Corinthians não anunciou, como eu falei para vocês? Porque os detalhes do contrato envolvem aí reforços. Todo mundo sabe que o Corinthians precisa de reforço. O Ramon Dias já havia pedido reforço no Corinthians e o Corinthians não tinha ainda dado os reforços que o Ramon queria, que era um defensor, que era um meio-campista, um atacante, só tinha dado um lateral esquerdo, que foi o Fabrício Angileri. O Corinthians precisa fazer algumas contratações pontuais e Dorival sabe desses problemas, né? E quer chegar para marcar história, assim como marcou por outros clubes onde passou. Dorival não tá errado vir pro Corinthians, porque, mas o Dorival tem identificação com São Paulo. O Dorival é um profissional. O Dorival já teve no Ceará. E quando foi chamado no Flamengo, ele deixou o Ceará e foi pro Flamengo. E qual o problema? Ele tá vislumbrando o seu profissionalismo, o seu futuro, né? Dorival, depois foi chamado para a seleção brasileira, também foi. Qual o problema? Então, dele assumir o Corinthians, não há problema nenhum, porque o Dorival é um profissional, precisa trabalhar, né? Precisa dar continuidade na vida, né? E o Corinthians é um dos maiores clubes do planeta. O Dorival tem tudo para ser muito feliz no Corinthians. A diretoria
reforçando o elenco e Dorival podendo beliscar títulos aí importantíssimos como um título nacional ou título internacional, e é um grande treinador, então a qualquer momento vai ser anunciado e a gente vai anunciar no canal para vocês, né, a chegada do Dorival Júnior no Corinthians. Quem sabe, nessa quinta-feira, Dorival já estará na beira do campo. E aí, fiel, gostaram, hein, de uma possibilidade real, tudo acertado, né, pro Dorival Júnior chegar no Corinthians? A gente só não vai cravar, por quê? Porque no Corinthians as coisas mudam assim rapidamente. O Corinthians não havia acertado tudo com o Tite? Na hora não deu certo? Então a gente vai guardar para gravar quando o Corinthians anunciar, Dorival falar em sua rede social, mas está tudo acertado. Base salarial, né, tempo de contrato, né, multa rescisória, reforços, né, tá tudo certo, então provavelmente Dorival será anunciado hoje, chega a São Paulo à tarde e amanhã já assume o Corinthians. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer vocês pelo apoio e pedir a cada um que nos acompanha aqui no canal que deixe aquele comentário para a gente interagir a respeito do esporte, deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto e deixe aquele like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar nosso vídeo para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.